Aqui é um pedaço de madeira. E a gente tem essa questão aqui de muita coisa guardada aqui. Cada árvore, como está ali, ela tem seus anéis. E cada época aqui, houve uma época dessa árvore que hoje serve como enfeite de cozinha, mas houve uma época dessa árvore aqui que houve queimadas, que houve seca, que houve muitas chuvas, e ela foi formando um anel. Ao mesmo tempo ela foi crescendo. Mas cada época aqui é uma época contada. É claro que ela forma uma casca por fora, mas tem uma amplitude de épocas que fixou nessa madeira, como uma foto ali. E às vezes a nossa vida é do mesmo jeito. Se quiser sentir o peso aqui e olhar bem para isso, aí depois você passa para trás. Para a gente poder entender o que a gente às vezes carrega e que era para ter ficado lá no passado, mas a gente vai lá muitas vezes resgatando alguns desses anéis, alguns dessas épocas. Quando a gente vive com as coisas que aconteceu, porque isso não poderia ter acontecido, por que aconteceu isso, porque se naquela época eu tivesse feito isso, ok, mas foi anéis, foi épocas, foi situações que passou, formou-se outra camada, houve outros 2024, estamos em 2025, e situações, mas o núcleo, aquilo que está lá, aquele no início, aquele caule dessa árvore, muitas vezes são problemas que não são sanados, solucionados. E é interessante que são centímetros abaixo da casca protetora, às vezes de uma máscara dissimulada, que acham registrado anéis da nossa vida, cicatrizes, mágoas, coisas que são doloridas. Tudo está registrado nisso aqui. Eu estou dando exemplo, logicamente, de uma árvore. Mas, aqui, por exemplo, nesse caso aqui, o crescimento do primeiro ano dela. Mas aqui tem a época da estação chuvosa, a época da seca, cicatrizes de incêndio florestal, mas tem um crescimento durante a primavera, durante o verão, durante o outono, tudo fica registrado. É muito interessante. Até a palavra de Deus, ela faz essa comparação. A gente tem que ser como árvore plantada pelo Senhor, junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria. Não tem como dar o fruto fora da estação. E isto nós somos como plantação do Senhor. O próprio, no livro de Jeremias, fala assim, que épocas difíceis, a palavra de Deus fala assim, serão como árvores plantadas até junto a situações de deserto. Mas épocas da sequidão não deixa de dar o seu fruto. Glória a Deus. Você está aí? Amém? Olha como nós estamos numa ceia. Examine-se o homem a si mesmo para comer desse pão e beber desse cálice. Examine-se a si mesmo. Só que Davi também, ele fala assim, Senhor, sonda-me, vê se há em mim algumas características, alguns traumas, algumas circunstâncias que eu não resolvi. Vê se há em mim caminhos maus e guia pelo caminho eterno. Sonda-me, porque o Senhor me conhece. Conhece o meu levantar, o meu pegar de ônibus, as minhas postagens no Instagram, conhece os meus testemunhos, conhece como eu sou no serviço, como eu sou numa igreja, como eu sou numa família, como estão esses anéis, como estão essas máscaras. E existem algumas circunstâncias que tudo está registrado nos anéis da nossa mente. As lembranças estão gravadas, todas vivas lá dentro. Elas vão afetar diretamente o nosso conceitos, sentimentos, relacionamento com outros,
vão afetar o modo como encaramos a vida e como vemos a Deus e aos outros e a nós mesmos. Ok? Conceitos, sentimentos, relacionamento e a vida para com Deus é desde o que foi ensinado. Ensina a criança num caminho, para que quando ele crescer ele não possa desviar. Tudo que trouxemos lá da nossa infância. E aí tem um momento que Jesus, ele chega num culto, e ele estava ali pregando, numa sinagoga, e ele, está escrito lá em Lucas 13, versículo 10 ao 13, que certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. As evidências. Quais são as nossas doenças emocionais? Essa pessoa, ela estava há 18 anos naquela igreja. Mas naquele culto foi diferente para ela. Que aquelas circunstâncias, o próprio texto, ele dá todo o roteiro e o discernimento que havia um espírito que aprisionava aquela pessoa. É o que eu sempre leio esse versículo e fico imaginando o seguinte: a mulher ia nos cultos, ela sentava, ela cantava, ela ouvia a palavra, mas ela saía do mesmo jeito. Ela saía com aquelas coisas aprisionadas, passou mês, passou semanas, passou mês, passou anos, 18 anos. Teve um culto que foi diferente para ela. Porque quando Jesus olhou para ela, ao vê-la, Jesus chamou à frente, ele disse: mulher, você está livre da sua doença. Não é ela que foi lá na frente. Não é ela que falou assim: olha, Jesus, você está pregando aí, mas eu estou com esse problema aqui. Eu me identifiquei com essa palavra. Não foi ela. É o próprio examinador que sonda os nossos corações, vê que nós estamos, por exemplo, nesse culto aqui. Vê se estamos realmente ouvindo por ouvir, vê se a gente vai sair daqui como ouvintes esquecidos ou não, ou praticantes da palavra do Senhor. É este que sonda os nossos corações. É esse que nos criou, que nos formou, que nos soprou o fôlego de vida e que sabe o que está lá dentro, no fundo. O que está, essa cicatriz, essas circunstâncias, essas mágoas, essas coisas que às vezes você está até crescendo, mas uma casca tão dura que não está deixando nem mais regar pela palavra do Senhor. Às vezes é tantas épocas de queimadas espirituais, de secas, de pancadas, e que essa casca fica tão endurecida que fica imune. Tem algumas características de pessoas, e algumas delas é o perfeccionismo. É interessante que uma das mais comuns é o profundo sentimento de desamor. É uma das mais comuns, sentimento de desamor que as pessoas têm. Uma perene sensação de ansiedade, incapacidade, inferioridade. Aquela vozinha interior que vive a repetir: não presto para nada, nunca serei nada, ninguém pode gostar de mim, tudo que eu faço dá errado. O que acontece a esse indivíduo quando ele se converte? É que uma parte crê no amor de Deus, aceita parte do perdão, mas passa algumas situações e lá dentro grita, aí aqueles anéis lá, formado volta, tudo é mentira. Sabe, não sei se você já teve momentos assim: tudo que eu faço dá errado, dá nada certo mesmo. Para além dá, mas para mim não dá não. Para aquela irmã dá, para aquele irmão dá, mas para mim, não tem, não, mas tua palavra, não quero ouvir mais nada não. Essa questão de perfeccionismo é mais ou menos assim: a gente acha que a gente é devedor o tempo todo, não aceita muitas vezes o perdão de Deus.
Não aceita a graça fica pela metade, a gente começa a confundir, acha que muitas vezes eu tenho que fazer a minha verdade, eu tenho que fazer mais isso, aí assim Deus vai me aceitar, porque tem que ser desse jeito, tem que ser, não, se não for desse jeito, se o culto não tiver 3 louvores, porque os perfeccionistas eles são mais religiosos, se o culto não tiver 3 louvores, cantar 2 está errado, se o pastor pregar primeiro e o culto e o louvor foi depois, está errado. Não, tem que ser assim, porque eu gosto assim. Sabe quando a palavra fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Não é minha verdade, é a verdade dele. É do jeito dele, da forma dele. Para um cego ele vai fazer lodo e botar no olho, para o outro ele vai falar assim, vê, é do jeito dele, só se entregue. O perfeccionista ele é uma característica de carrega uma sensação de culpa, sempre com sentimento de dever. A gente vai ver isso mais à frente, e é muito interessante. As pessoas assim, elas ficam doentes muitas vezes, e podem produzir doutrinas enfermas. Elas atrapalham muito o complexo da caminhada. É interessante que Jesus ele tinha um problema muito com os religiosos. O próprio Paulo, né, que ele se converte, e o nome dele é trocado, ele fala assim, antes eu fazia a obra de Deus, achava que estava fazendo certo. Até que ele cai lá do cavalo, cai por terra, não sei do cavalo, mas cai por terra, e por que você está me perseguindo? Não é dessa forma a religião, não é dessa forma. É do meu jeito. Você vai ficar cego por 3 dias, depois eu vou começar a abrir os teus olhos. Paulo teve essa experiência. Os próprios, na época de Jesus fora do templo, curando, libertando, expulsando o demônio, e as pessoas dentro do templo discutindo quando o Cristo ia vir. E é interessante que quando Jesus ele vai pela primeira pregação dele lá em Nazaré, os crentes queriam jogar ele penhasco abaixo, porque ele falou assim, chegou o tempo da vossa libertação, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar, para pregar para os pobres, para botar os libertos, tirar as opressões do diabo, pôr aquelas situações aprisionadas de anos em liberdade. E esse é o ano aceitável do Senhor. Aí pronto, não aceitaram isso. Não aceitaram isso. Aquele culto foi o dia aceitável para aquela mulher. Tem 18 anos que você está assim. Tem muito tempo que essa casca, que essa coisa, que você acha assim, eu vou subir um degrau para ver Deus, para Deus me aceitar. Aí Deus já está um degrau à frente. Porque não tem como a gente entender a Deus. Os nossos pensamentos são menores do que o dele. Os nossos caminhos menores, tem pensamentos maiores, caminhos maiores. Não, porque eu não fizer tudo certo, quando eu fizer isso. Não, é se entregar. É falar assim, Senhor, o Senhor sabe o núcleo. Aquele trauma, aquela situação que está lá no fundo. Tira essa casca de mim. Começa a regar a minha vida com águas do trono. Porque se eu tomar aquilo que o Senhor tem do meu interior, sabe, é lá no fundo, vai jorrar uma fonte. E não é para o endereço, para mim ter um carro, para mim ter um bom emprego, para mim ter um bom casamento, não. É para uma vida eterna. Não é para essas circunstâncias. Tem uma outra característica, e essa é complicado. Existe outro tipo de trauma emocional. Em geral, a pessoa que é super sensível. Ela já sofreu muitas mágoas. É uma pessoa que desejou o amor, a admiração, a afeição dos outros, mas só recebeu o contrário. E ela carrega profundas cicatrizes emocionais. Muitas vezes ela vê as coisas que os outros não vê. Ela não vê. É o chamado supersensíveis. Nós não estamos falando daquela pessoa chata, não.
aquela pessoa cheia de mimimi, não. São sintomas, são outras questões, são outros sintomas. Porque a gente sabe que tem pessoas que é difícil até de você suportar, de tão intragáveis, de tão chatas, de tão cheias de mimimi que são. Mas a palavra fala assim: suportai-vos uns aos outros. Não é para você andar junto, viver junto, não, é suportar. Suportar, porque tem gente que é insuportável. Eu não sei se você é assim, mas tem gente que é insuportável. Mas a palavra fala: suportai-vos uns aos outros. Mas tem aquelas pessoas que as características é tipo assim, ó. O que se passa com uma pessoa dessa quando se converte? Ela crê que é um grande risco. Ela crê assim, que é um grande risco e é muito difícil. Fazer uma decisão é um ato doloroso para eles. É muito difícil ter fé. Dar testemunho é um peso. Entregar-se de corpo e alma ao Espírito Santo, fazer a redição pessoal de Cristo, é quase um trauma. Ela não é aquela característica de perfeccionismo, não. Ela assim, ela tem essa questão, passa com uma pessoa dessa, quando se converte, ela quer que é um grande risco. Por quê? Porque exercitar a autodisciplina também é penoso. Não, mas as coisas têm que ser assim. Ela é muito sensível. Essas pessoas temerosas vivem sempre no plano de se pelo menos houvesse isso ou aquilo, estaria tudo bem. Mas se pelo menos nunca se resolve, e assim elas nunca conseguem o que desejam. Elas nunca conseguem. São indecisos. Quais são aqueles anéis lá? Feridas emocionais, ligadas a emoções, pensamentos. É aquele famoso software danificado. O negócio precisa de um reset completo, uma formatação completa na máquina. E é questão que você, por exemplo, fala para uma criança assim, lembra da árvore? Aqueles anéis? Aliás, está onde o... Ah, está aqui. Obrigado, Diogo. Lá no princípio, você é pequenininho, aí você viu um pinche, aí você mostra para uma criança um pinche, um cachorro. Aí ele vai falar, aí você fala assim para ele. Aí ele fala assim, um au-au. Aí ele cresce, ou melhor, aí na semana seguinte ele vê um dog alemão. Ele vai falar au-au. E generaliza. Não tem um discernimento. Para ele é a mesma coisa. Tudo é au-au. Aí só que vai trazendo isso, vai crescendo, porque a criança aprende fácil por causa disso. Mas da mesma maneira, também, alguns traumas que aconteceu ali, vai ser levado para a infância, para a vida adulta, e generaliza que todos acontecem da mesma maneira, porque aconteceu naquele momento. Aconteceu naquele primeiro anel. É mais ou menos assim. Não sei se já brincou disso, já brinquei muito, tacar pedra assim, ela quicar no rio. É uma pedra lançada na água e ela fica ali. Ela vai proporcionando ondas que vai se propagando ao longo da vida. Quando você começa a entender a vida através dessas ondas, a dor emocional tem que ser retirada. Porque houve uma pancada em algum momento. Aí você vai perpetuando a isso. E às vezes você está aqui pronto para evoluir, para essa água acalmar, você volta nisso aqui. Você volta nessa pancada. Isso nunca foi curado. Nunca foi tratado. A mulher estava 18 anos indo na igreja. E então o 15º ano dela estava cheio dessas ondas aqui. Estava cheio de problemas, mas ela estava ali cantando, ela estava ouvindo pregação. Ela estava frequentando cultos. Mas naquele momento ali foi diferente para ela. Imediatamente, como que anéis, como que anos, imediatamente são curados? Só Jesus que faz isso. Aquela pessoa que ela recebeu muita coisa e ela se tornou tão uma casca dura, é claro que essas pessoas que a gente fala aqui de supersensível, ela forma uma casca.
E nada muitas vezes mais faz efeito para ela. Por exemplo, quando uma esposa é assim, ela vai trabalhar como sexo. Ela vai impor ao marido. Se ele não fizer isso, aquilo, não tem sexo. Quando essas pessoas têm dinheiro, ela vai trabalhar com o poder do dinheiro. Ela vai trabalhar talvez com posição. Porque ela se tornou tão cascadura que ela quer muitas vezes ferir outros. Nós não estamos falando de pessoas super sensíveis, toda todinha de mim, não. Elas se fecharam de tal forma, tudo machuca, e ela quer te machucar também. Claro que eu citei um sexo feminino, nós estamos falando no geral. Amém? O que é interessante que a gente tem que entender, sim, que é um trauma emocional. É como se fosse um carro bater 200 quilômetros por hora. Pum! É uma pancada. Pronto. O que é dores emocional? Um trauma emocional. Imagina um carro batendo, vou botar 200 não, 150 km por hora. Pum, amassa tudo. Isso é um trauma emocional. O que é dores emocional? Você imagina esse mesmo carro, mas você pegar um martelo e dar uma pancada nele. Vai dar um amassado. Mas você imagina esse martelo, sempre você indo e dando uma pancada nele. Vai levar um tempo, mas ele vai ficar igual ao primeiro carro, todo amassado. Vai se levar um tempo. Pancada, 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 pancada. Mas vai ficar igual ao trauma. Isso são dores emocionais. O trauma é uma pancada. Às vezes a pessoa ela consegue resistir a isso e ser curada muito rápido. Mas às vezes ela pega esse trauma e vai deixando essas dores perpetuar como anéis. E até aqui tudo bem, gente? Você ficar focando na ferida é sentir dor o tempo todo. São traumas, são rejeições, são mágoas. Sempre a ferida vai sangrar. Sempre a ferida vai sangrar. São cativeiros, são verdugos, demônios, situações de feridas que voltam a sangrar, vícios que retornam. Eles não foram completamente curados. Uma vez eu estava mexendo tirando azulejos de uma parede, isso tem um tempo. Aí eu pegava a marreta assim, ponteira, e tirava aqueles azulejos. E estava no final, mas no final, a marreta bateu. E o azulejo ele corta igual a navalha, né? Aquela parte fininha dele. E aí pegou meu dedo. Mas na hora assim, essa parte assim ficou pendurada. Pendurada. Eu fui assim para o hospital com o dedo pendurado. E era muito sangue. Porque foi a força assim, ó. A marreta, o peso da marreta naquela pontinha do azulejo. É muito fácil. E ali o médico falou assim, ainda bem que sobrou uma veiazinha assim que dá para tentar reconstituir. E você sentir esse dedo de volta. Foi reconstituído assim, e os nervos voltaram. Tem uma leve cicatriz aqui do que foi o problema. Uma leve cicatriz. Mas o dedo funciona, eu não sinto dor nem nada. Isto é cura. Você pode ter cicatriz, mas não dói mais e não sente mais nada. Você tem marcas, mas foram curadas. Você carrega as marcas. Tem uns anéis da árvore, mas ela continua crescendo. Aquele momento do incêndio passou. Aquele momento da seca passou. Ela vai continuar dando fruto, ela vai continuar desenvolvendo. A casca faz parte, mas às vezes ela troca, porque tem outono, gente. Tem inverno. Tem época que você não vai produzir nada. Tem época que as folhas vão secar. Tem época que os galhos vão ficar mais fracos. Mas você continua enraizado ali. Aleluia. E quando a gente está enraizado em Cristo, essas pancadas acontecem com todo mundo. Mas o Senhor, a gente vai deixando, a gente não tem um perfeccionismo como um religioso, e a gente não é aquela pessoa super sensível que tudo afeta. A gente deixa nas mãos do Senhor e Ele vai nos curando. E aí vai sangrar, vai doer, mas vai formar cicatriz e você não vai sentir mais dor. Aquela pessoa já foi perdoada.
Aquela situação foi restaurada, aquela coisa foi esquecida. Não é que a gente, melhor, não esquecemos não, mas é que fica para trás, você avança para o alvo, como o Paulo fala. Segue para as coisas que estão à frente. Começa a desenvolver. Você está aí? Amém. Você pode estar aí? Amém? Quem pode examinar essas feridas? Uma vez chegaram na época que o Henry Ford estava construindo os carros, o famoso Ford, bigode, e ele teve um problema, um certo motor lá, na época dele, tinha um cara que sabia resolver aquilo, e ele mandou chamar essa pessoa, e o cara chegou, examinou, mas foi rápido, e falou para o Henry Ford, $1.000. Perguntou assim, foi rápido, né? Porque quanto que de peça? Ele falou, de peça é $10. Eu vim aqui examinar, é 990. Total $1.000. Porque é aquilo que você conhece, passou um tempo para analisar aquilo. Época que eu trabalhei em alguns dos hospitais, mas teve um que logo que eu casei eu gostava muito de eletrônica e comecei a fazer um curso de eletrônica lá no Senai, assim, saía do serviço, ia só para o hobby. E às vezes eu passava algumas madrugadas assim, só para aprender. Aí lembro de uma época que eu estava trabalhando, era até dia de sábado, e as pessoas levaram lá na época um aparelho de som, ia ter uma festa na casa da funcionária lá, e ela levou aquilo, e a festa estava marcada, e ela falou, foi num lugar lá que acertava, mas tinha fechado às 2h da tarde, e era às 3h, ela não conseguiu, ela falou, como que eu vou fazer? E eu falei assim, deixa eu dar uma olhada, e eu abri aquele equipamento, estava na nota fiscal, e eu olhei e eu vi o problema, e eu falei assim, eu tenho como resolver. Mas como? O que você vai precisar? Eu vou precisar de um bombom. Você vai lá na padaria e compra um bombom para mim. Mas tem que ser aquele que tem um laminado assim, revestido de alumínio. De alumínio. Era só um fusível. Eu comi o bombom. E enrolei o papel laminado. Falei assim, isso aqui vai dar para hoje. Mas amanhã, depois você vai ter que comprar um fusível ali que está passando a corrente. Falei, mas como? Foi tão rápido assim? Não foi tão rápido. Foram madrugadas. Foram muita coisa, mas ali você analisa e vê. E para Jesus é assim. Porque para nós, como que eu estou enxergando? Às vezes você até sabe essas feridas, essas coisas. Às vezes estão muito aqui. Mas elas tiveram uma origem. E este examinador, aquele que sonda os nossos corações, ele vai lá na origem. E quando ele cura lá, todo o resto do elo é resolvido. Porque você vai ficar com cicatrizes, mas vai passar a desenvolver, passar a crescer. Você vai verdadeiramente se converter. Aquele que sonda os nossos corações. Aquele que estava com aquela mulher na sinagoga e falou assim, ele estava lá, viu aquela mulher que tinha um espírito que mantinha a doente havia 18 anos. A gente tem mais de 18 anos aqui. Ela andava encurvada, de forma alguma podia endireitar-se. Já tentou. Se eu tento, você tenta. Não, eu tenho que fazer assim, só vai dar certo assim. Cuidado com esse perfeccionismo. Tem que ser uma reza forte. Tem que ser naquela igreja, não, tem que ser aquele pastor, tem que ser daquela forma. Não tem que ser da minha verdade, tem que ser da verdade dele. Que ele que examina e fala, eu sei o que está acontecendo aqui. E esses 18 anos, esses traumas, essas coisas, passa, porque Jesus, ele pegou assim, ele falou assim, ela ao vê-la, olhou, examinou. Em Ford, de peça é $10. Agora, o conhecimento que ele tem é dado de graça.
Jesus chamou à frente. Porque, sabe, o perfeccionista, ele não vai à frente. Sabe, a supersensível, o supersensível, ele tem dificuldade para crer. Ele tem dificuldade para se entregar. Ele tem dificuldade para ser um adorador. Essa mulher, o senhor quer o quê? Só vem na frente. Não preocupa não que eu não vou chamar ninguém na frente aqui não. Ele disse: mulher, você está livre da sua doença. Então ele impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Ela passou a louvar a Deus. Você pode estar na igreja, você pode cantar, ouvir pregação inúmeras, mas às vezes você nem louva a Deus como deveria louvar. Tem aquelas coisas lá dentro. Eu sei o que eu carrego. Eu sei o que eu saio daqui, o que me traz muitas vezes a segunda, a terça, a quarta, a minha semana, a minha vida secular. Eu sei situações que vão o peso. Eu estava falando com os obreiros ali, me entregaram um sonho, exatamente numa terça-feira. E eu estava, na terça-feira, meio-dia, eu pensei em certas coisas. Porque às vezes aqueles anéis lá, eles vêm. E aí à noite me entregaram um sonho, a pessoa foi falando, ela mandou até o áudio. E ela falou assim: pastor, passava-se um tempo, e eu te via numa depressão tão profunda, que você falava assim, tão decepcionado com tantas questões, que você falava assim, que aquilo que eu fiz já não vale mais nada. E eu falava assim: não, pastor, tudo que foi a obra, tudo que é a obra, tudo que aconteceu. Você falava: não tem mais sentido. E eu peguei aquilo ali, falei: opa. E eu falei para a pessoa o seguinte, porque ela deu uma riqueza de detalhes. Falei assim: tudo que você está me contando, eu estou 3% disso aí. Ela se assustou. 3%? Como assim? Falei: é o início. Mas corta agora. Porque Deus não faz nada sem antes avisar os seus. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente, Ele cura de nós aqui. Imediatamente Ele corta. Imediatamente Ele nos endireita. Imediatamente Ele faz o nosso pensamento a ter uma forma do jeito que Ele deseja, para a gente experimentar a boa, agradável e a vontade do Senhor. É isso que é a cura. Tem cicatrizes que muitas vezes a gente começa a resgatar lá, mas a gente olha para o dedo e fala: não, isso aqui não sangra mais, isso aqui não dói mais, isso aqui está curado. Eu quero ser continuamente curado no nome do Senhor Jesus. Você está aqui nessa noite? Esse é um seminário que começou hoje. E durante ao longo do mês de março, nós vamos tratar assuntos assim. Glória a Deus. E sabe o que nós vamos fazer aqui? Examinar nós mesmos para comer desse pão e beber desse cálice. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Aplauda Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo...